Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 251 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 742, 743, 744, 745 e 746 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nos diz o artigo 742 seletista que a Procuradoria-Geral é constituída por um Procurador-Geral e de procuradores. Portanto, a constituição da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho é versada sobre um procurador-geral e procuradores outros. Nos diz o parágrafo único desse artigo 742 seletista que as procuradorias regionais compõem-se de um procurador regional, auxiliado, quando necessário, por procuradores adjuntos. Já no caso das procuradorias regionais, que atuam perante os tribunais regionais do trabalho, estas serão compostas por um procurador regional, que será auxiliado, se necessário, por procuradores adjuntos. Portanto, a Procuradoria-Geral é constituída de um procurador-geral e de procuradores, todos eles atuando perante o Tribunal Superior do Trabalho. No caso dos tribunais regionais do trabalho, a Procuradoria Regional é composta por um procurador regional, auxiliado, se necessário, por procuradores adjuntos. Nos diz o artigo 743 da Consolidação das Leis do Trabalho que haverá nas procuradorias regionais, portanto, naquelas procuradorias que são afeitas a cada um dos tribunais regionais do trabalho, substitutos de procurador adjunto, ou, quando não houver esse cargo, de procurador regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. Portanto, quando houver atuação nas procuradorias regionais de procuradores, haverá substitutos aos procuradores, tanto os adjuntos, se existir este cargo, quanto ao procurador regional, que são designados previamente
por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. Portanto, esses procuradores regionais, adjuntos, eles não serão motivo de oneração para os cofres públicos, porque continuarão a perceber apenas então somente os soldos existentes para o cargo em si, não havendo nenhum acréscimo por participarem quando na função de substitutos dos procuradores adjuntos ou do próprio procurador regional. Nos diz o artigo 743 consolidado, dessa feita pelo seu parágrafo 1º, que o substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional, que será a autoridade competente para convocá-la. Portanto, o procurador regional pode convocar o procurador substituto e dar posse ao mesmo, já que é de sua competência convocá-lo e colocá-lo à disposição da Procuradoria Regional. Continua o artigo 743 seletista, dessa feita pelo seu parágrafo 2º, que o procurador regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador adjunto, quando houver, e havendo mais de um, pelo que for por ele designado. Portanto, nas faltas do procurador regional, este será substituído pelo procurador adjunto, se existir este cargo. E quando houver mais de um procurador adjunto, o procurador regional poderá designar qualquer um deles a seu próprio alvedre. Nos diz o artigo 743 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que o procurador adjunto será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador substituto. Então, nesse caso, temos a hipótese de haver na Procuradoria Regional o cargo de procurador adjunto. E, nas suas faltas e impedimentos, este será substituído pelo procurador substituto respectivo. Continua o artigo 743 seletista a nos dizer que será dispensado automaticamente o substituto que não atender à convocação, salvo motivo de doença devidamente comprovado. Portanto, o parágrafo 4º do artigo 743 seletista nos informa que será dispensado automaticamente aquele substituto que não atender à convocação para a substituição, salvo se ele estiver doente por comprovação específica a respeito dessa enfermidade. Portanto, o procurador substituto ele não pode deixar, não tem a opção de deixar de atender à convocação para atuar como substituto, a não ser num caso de doença devidamente comprovada, quando ele poderá então deixar de anuir a convocação, se não o fizer ou o fizer sem motivação justa,
ele será dispensado automaticamente das funções de procurador substituto. Continua o artigo 743, seletário, a nos dizer, em seu parágrafo 5º, que nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento do cargo do substituído e somente durante o seu impedimento legal. Portanto, para exercer a função de procurador substituto, não haverá nenhum acréscimo remuneratório ao procurador. Apenas e tão somente enquanto durar a substituição, ele terá direito ao movimento remuneratório pertinente ao procurador que está sendo substituído por ele. Nos informa o artigo 744 da Consolidação das Leis do Trabalho que a nomeação do Procurador-Geral deverá recair em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais que tenha exercido por 5 ou mais anos cargo de magistratura ou Ministério Público ou Advocacia. Portanto, para ser nomeado Procurador-Geral, o candidato deverá ser bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, por óbvio, ser formado em Direito e tendo ainda a obrigação de exercer 5 ou mais anos no cargo de magistratura do Ministério Público ou da Advocacia. Nos diz o artigo 745 da Consolidação das Leis do Trabalho que para a nomeação dos demais procuradores atender-se-á aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a 2 anos, no mínimo, o tempo de exercício. Portanto, para a nomeação dos demais procuradores que não o procurador-geral, o candidato deverá também apresentar a condição de ter exercido por 5 anos ou mais o cargo de magistratura do Ministério Público ou da Advocacia. Todavia, no caso de procuradores que não sejam procurador-geral, este lapso temporal de exercício profissional anterior será reduzido a 2 anos no mínimo. Nos diz o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho. Então, a competência da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho afirma-se no sentido de oficiar por escrito em todos os processos e questões de trabalho de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, como nós já vimos, nós estamos a falar agora da competência da Procuradoria-Geral, que é aquela que atua perante o Tribunal Superior do Trabalho. Por isso é que as competências são todas destinadas à vida própria do Tribunal Superior do Trabalho. Então, compete à Procuradoria-Geral oficiar por escrito em todos os processos e questões de trabalho que sejam da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Compete ainda à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que julgar convenientes
sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado. Então, a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho funcionará nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que entender necessárias, sendo-lhe assegurado também o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada em seu parecer prévio. Nos diz ainda o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho requerer prorrogação das sessões do tribunal quando essa medida for necessária para que se ultime o julgamento. Portanto, o Procurador-Geral poderá requerer a prorrogação das sessões do tribunal quando essa medida for necessária, somente então quando ela for necessária para que se ultime o julgamento. Continua o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho pode exarar por intermédio de seu cargo o seu ciente nos acórdãos do tribunal. Portanto, o Procurador-Geral terá competência para exarar o seu ciente dentro daqueles acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho proceder às diligências e inquéritos solicitados pelo Tribunal. Portanto, havendo solicitação do Tribunal a alguma diligência ou mesmo a instauração de inquérito, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho vai proceder às diligências necessárias para tanto. Compete ainda à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho recorrer das decisões do tribunal nos casos previstos em lei. Portanto, toda vez que o Procurador-Geral discordar das decisões do tribunal que são afeitas à sua competência, poderá ele recorrer dessas decisões. Continua o artigo 746, consolidado, a nos dizer que é competência da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho promover perante o juízo competente a cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho. Portanto, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho vai promover perante o juízo competente a cobrança executiva daquelas multas impostas pelas autoridades administrativas, afeitas, portanto, ao Poder Judiciário do Trabalho ou às suas competências e também aquelas estabelecidas pelas autoridades judiciárias do trabalho. Cabe ainda à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho representar as autoridades competentes
contra os que não cumprirem as decisões do tribunal. Nesse sentido, havendo uma decisão do tribunal que não foi cumprida por aquele a quem cabia esse cumprimento, a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho poderá representar as autoridades competentes contra aquele descumpridor da decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Cabe ainda à Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho, como nos diz o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho, prestar às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissídios submetidos à apreciação do Tribunal e encaminhar aos órgãos competentes cópia autenticada das decisões que por eles devem ser atendidas ou cumpridas. Aqui cabe alguns parênteses que nós já temos feito nessas nossas aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que não existe mais Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atualmente sendo o Ministério do Trabalho e Emprego. Por outro lado, estas situações de encaminhamento aos órgãos competentes de cópia autenticada das decisões que por eles devam ser atendidas ou cumpridas, hoje é realizada pelas secretarias das diversas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, não havendo mais a obrigação da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho em proceder a essa remessa de cópias das decisões que devam ser atendidas ou cumpridas às autoridades e órgãos competentes. Nos diz ainda o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho requisitar de qualquer autoridade inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários no desempenho de suas atribuições. Portanto, a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho pode requisitar de qualquer autoridade inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários ao exercício de seus mistérios. Nos diz ainda o artigo 746 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho defender a jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho. Portanto, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho tem competência para defender a jurisdição de quaisquer dos órgãos da Justiça do Trabalho, não só do Tribunal Superior do Trabalho, mas de toda a estrutura judiciária da Justiça do Trabalho. Cabe ainda à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, como nos diz o artigo 746 consolidado, suscitar conflitos de jurisdição. Portanto, toda vez que a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho entender ter havido conflito de jurisdição, poderá o Procurador-Geral instalar e suscitar conflitos de jurisdição. Antes, porém, de terminarmos o nosso estudo a respeito desse artigo 746
da Consolidação das Leis do Trabalho e de todos os artigos que aqui foram destrinchados nessa aula de número 251 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, dizer a vocês ainda uma vez em reforço que o Ministério Público do Trabalho ele é regido pela Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, conhecida como a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pela Lei Orgânica Nacional número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Cumpre-nos ainda a reafirmar a necessidade premente de uma codificação do ambiente jusoperário brasileiro, criando-se o Código do Trabalho e o Código do Processo do Trabalho para corrigir estas distorções que nós estamos a encontrar no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho e que deveriam estar em leis próprias, como é o caso da situação das procuradorias, né? E também para retirar do ambiente jusoperário brasileiro aquelas situações legais que não têm mais aplicação no cenário jusoperário brasileiro. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 251 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.